Olá, muito bom dia para você que está com a gente aqui ao vivo no UOL News, em todas as plataformas. Estamos transmitindo aqui. Essa aqui é a primeira entrevista, já vou apresentar o personagem, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois que o mundo deu uma virada brutal. Se fosse possível, como se fosse possível, o mundo conseguiu ficar ainda mais complicado a partir do dia 2 de janeiro, quando houve o que eu chamo aí de subtração do presidente Nicolás Maduro da Venezuela. Então, quero agradecer, presidente, o fato do senhor estar conversando com a gente, o fato de o senhor estar conversando com o portal que está transmitindo essa entrevista na TV, no próprio portal e nas redes sociais. E vou registrar aqui já de público que um pouquinho antes da gente entrar no ar, o presidente Lula disse: Daniela, faça a entrevista com toda a liberdade, da forma que quiser, perguntando do jeito que quiser. E eu disse: como sempre há. Então, presidente, muitíssimo obrigada. Bom dia. Bom dia. Vamos começar falando de mundo, então, porque eu sei que o senhor gosta e o senhor tem compromissos importantes, né? O senhor vai à Índia vai levar uma grande comitiva, o Haddad vai ficar até um pouquinho mais na fazenda para poder participar, mas em março o senhor vai a Washington conversar com o presidente Donald Trump. Bom, eu vou agora à Índia, da Índia eu vou à Coreia. Essas são as últimas 2 viagens que eu faço para fora do Brasil no primeiro semestre, com exceção da viagem a Washington, que eu estou marcando possivelmente na primeira semana de março, para ter uma conversa olho no olho com o presidente Trump. Depois da química na ONU. Não, e eu tenho dito para ele o seguinte: nós somos 2 seres humanos com mais de 80 anos de idade. Aliás, ele vai fazer 80 anos em 14 de junho ou de julho. Nós somos o presidente das 2 maiores democracias do Ocidente. Não pode ficar conversando por Twitter, nós temos que sentar numa mesa, olhar um no olho do outro, ver quais são os problemas que afligem ele, quais são os que me afligem, o que interessa para os Estados Unidos, o que interessa para o Brasil, e vamos trabalhar juntos. E vamos estabelecer acordos em que a gente possa trabalhar juntos. O que eu disse? É que não tem tema proibido para me discutir. A única coisa que eu não discuto é a soberania do meu país. Essa é sagrada. Mas discutir parcerias de indústria, parceria na exploração de minérios, de minerais críticos, de terras raras, discutir investimento, discutir, aumento de exportação, tudo isso nós somos livres para discutir. Agora, presidente, o senhor é claramente, né, um líder regional muito forte, e a gente está vendo a América Latina sofrer uma série de reveses que a minha geração nunca tinha visto, né? O que o senhor acha que é possível avançar no que diz respeito, por exemplo, à questão da Venezuela? O senhor manifestou publicamente preocupação, falou com o Trump pelo telefone, foi uma nota oficial, inclusive, registrando que o assunto tinha sido tratado. O que é possível avançar nesse sentido? Olha, deixa eu te dizer, nós, latino-americanos, precisamos aprender o seguinte: nós temos todos 525 anos de história para a gente saber o que deu certo ou não na América Latina. Nós somos de uma região colonizada. Nós fomos colonizados pelos espanhóis e pelos portugueses, aqui no caso do Brasil. Depois nós fomos colonizados pela indústria inglesa. E depois nós fomos colonizados pelos países ricos, segundo agora, quase que um século, com os Estados Unidos tendo muita influência em toda a América Latina. A América do Sul e o Brasil quase que não se conversavam. Só para você ter ideia, quando eu cheguei na presidência em 2003, o comércio do Brasil e argentino, o fluxo era 7 bilhões de dólares. Quando eu deixei a presidência, era 39 bilhões de dólares. Porque toda a América do Sul, espanhola, era doutrinada a ter medo do Brasil. E o Brasil era doutrinado a não se preocupar com os povos da América do Sul. O Brasil ficava mirando os Estados Unidos e mirando a Europa. Então, eu tomei a decisão, junto com o meu companheiro Celso Amorim, de que a gente deveria mudar a lógica da política internacional do Brasil e a gente ter uma inserção maior. Então, nós fizemos, eu posso te dizer hoje, olhando nos olhos das pessoas que estão nos assistindo, nós vivemos o melhor período de política social e inclusão social e de crescimento da história da América do Sul no período de 2002 a 2012. Mas, só para encerrar esse assunto, presidente, o senhor acha que há algo a ser feito para que, por exemplo, Maduro e a esposa dele voltem à Venezuela, ou que os venezuelanos tenham o poder sobre, por exemplo, a extração do petróleo? Essa não é a preocupação principal. Perfeito. A preocupação principal é o seguinte: há possibilidade da gente fortalecer a democracia na Venezuela e o povo da Venezuela, 8 milhões e 400 milhões de pessoas que estão fora, votar para a Venezuela?
há condições de fazer com que a democracia seja efetivamente respeitada na Venezuela e o povo possa participar ativamente? Porque o que está em jogo é se a gente vai melhorar a vida do povo ou não. Perfeito. O que está em jogo é se a gente vai gerar emprego ou não. O que está em jogo é se a PDVSA vai voltar a produzir 3 milhões e 700 mil barris de petróleo por dia, e não 700 como produz hoje. Perfeito. Olha, eu vou lhe contar uma pequena história que é importante lhe contar. Quando o Chávez era presidente da República, eu dizia para o Chávez, é extremamente importante que você e o Bush se entendam. Porque vocês dois não podem ficar nessa briga de compadre. Você diz que briga com o Bush, mas continua vendendo toda a sua gasolina para os Estados Unidos. O Bush diz que briga com você e continua comprando a sua gasolina. Se essa briga fosse de verdade, nem você vendia, nem ele comprava. Então, o que falta é as pessoas entenderem o seguinte: para que serve um governo? Para que serve um governo? Só tem sentido a existência de um governo se o governo estiver preocupado em cuidar do seu povo, em fazer com que no seu mandato a vida desse povo melhore. É isso que vale para a Venezuela. O que é que nós estamos dizendo ao presidente Trump? A América do Sul é uma zona de paz. A gente não tem bomba atômica, a gente não tem armas nucleares. Ou seja, o que a gente quer é crescer economicamente, fortalecer o processo democrático e melhorar a vida de milhões de latino-americanos, porque a América Latina não pode continuar sendo um continente, uma parte do mundo pobre. É isso. Para encerrar aqui o momento Trump e o que está acontecendo, né, como ele vem mexendo no mundo, o Conselho de Paz, que o senhor recebeu pessoalmente o convite para integrar, o senhor já decidiu o que vai fazer? Olha, primeiro você não vai encerrar a conversa Trump, porque o Trump, todo dia nós temos que comentá-lo, porque todo dia ele faz um tweet, todo dia ele arruma uma coisa. Olha, deixa eu te dizer, eu disse ao presidente Trump, quem vai resolver o problema da Venezuela são os venezuelanos. Permitam que eles resolvam os problemas deles. Não sei se a Delcy vai convocar a eleição, não sei, mas eles têm que assumir a responsabilidade. Na última reunião que eu fui na cidade do Panamá, eu disse para os líderes latino-americanos, ou nós, latino-americanos, criamos coragem e criamos instituições fortes entre nós e montamos um bloco para trabalharmos conjuntamente com o resto do mundo, ou nós estamos fadados a mais um século de pobreza e de esquecimento. É uma coisa que depende de nós. Não depende dos Estados Unidos, não depende da Rússia ou da China. Depende da cabeça dos dirigentes latino-americanos, que nós precisamos descolonizar a nossa cabeça. O senhor muito habilmente não respondeu se vai ou não vai para o Conselho de Paz que o Trump está querendo construir, em substituição talvez à ONU. Eu disse ao presidente Trump que se o Conselho for para cuidar de Gaza, o Brasil tem todo o interesse de participar. Agora, é muito estranho que você crie um conselho e você não tenha um palestino na direção desse conselho. É muito estranho que a proposta que foi apresentada de reconstrução de Gaza é mais um resort do que reconstrução de casa. Eu quero saber quem é que vai reconstruir as casas, os hospitais, as padarias, os bares que foram detonados. Porque a vida de 75 milhões de mulheres e crianças não retornarão mais. Esse é o dado. 75 mil. Então, 75 mil. Então, nós estamos dispostos a participar. Falei, inclusive, com o presidente da Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas, de que o Brasil tem todo o interesse de participar, mas é preciso que os palestinos estejam na mesa, senão não é uma comissão de paz. Presidente, vamos falar um pouco de Brasil. O presidente chegou aqui, gente, trazendo uma série de dados da economia e celebrando aí a 9ª alta consecutiva da Bolsa de Valores só neste ano, e estamos em fevereiro. A gente vai chegar lá para falar das notícias, boas notícias da economia e também do IR, mas eu preciso trazer aí o caso, né, que o Brasil vem em soluços, crises, né, de tempos em tempos, já foi a Lava Jato, depois foi a Vaza Jato, foi o Lula preso, foi o Lula solto, agora temos Bolsonaro preso e o Banco Master, que virou uma tônica, dragando, assim, parte da política. Primeiro o Congresso, depois as coisas se voltaram para o Supremo, agora também muitos questionamentos a respeito de governos estaduais. Recentemente foi noticiado que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, trouxe até o senhor o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e que ele teria falado a respeito do que considerava um cerco do mercado, a forma como ele operava. Enfim, eu queria ouvir do senhor o que aconteceu nessa conversa. O senhor conhece Daniel Vorcaro?
Primeiro... Digo, intimamente, claro. Não, primeiro, eu já recebi, nesse mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Volcário a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo. Acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele. E ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que é que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Depois disso, só para você ter ideia, eu chamei no meu gabinete o ministro da Fazenda, chamei no gabinete o presidente do Banco Central e convidei para vir aqui para ouvir o que eu queria conversar com meus ministros, o Procurador-Geral da República. Para que o Haddad contasse o que ele pensava do Banco Master, para que o Galípolo contasse a relação do Banco Master e que a Procuradoria tentasse ajudar, porque nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país. É uma chance extraordinária. Não me importa que envolva político, não me importa que envolva partido, não me importa que envolva banco. Quem tiver metido nisso vai ter que pagar o preço da irresponsabilidade de dar um rombo, talvez o maior rombo econômico da história desse país. O senhor sente, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou uma coluna recentemente dizendo, depois que o senhor subiu o tom, o senhor já havia dito num evento público que quem fez deveria pagar, no caso do Banco Master. E que depois disso, pessoas próximas ao senhor, foi divulgado um contrato, por exemplo, com o escritório do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que passaram a ser alvo. O senhor teme algum tipo de... Deixa eu falar uma coisa, Daniela, uma coisa muito clara. O Lewandowski é um dos maiores juristas que esse país já produziu. E todo e qualquer bom jurista é contratado por qualquer empresa que esteja com qualquer dificuldade. E o Lewandowski tinha deixado a Suprema Corte, ele fez um contrato para trabalhar no banco. Quando eu o convidei para ver, ele saiu do banco. Não tem problema nenhum. Todo mundo trabalha para alguma empresa nesse país. Todo mundo. O que é importante ter claro, Dani, é que nós vamos a fundo nesse negócio. Nós queremos saber por que o governo do Rio de Janeiro, o estado do Amapá, colocaram o dinheiro do fundo dos trabalhadores nesse banco. Qual é a falcatrua que existe entre o Banco Master e o Banco de Brasília? Quem está envolvido? O senhor orientou o PT a entrar na CPMI, que foi proposta com vontade? Porque, num primeiro momento... Deixa eu te falar, isso é papel do presidente da República. Daniel, eu tenho todo o cuidado de não extrapolar os limites da função do presidente da República. Eu não sou Polícia Federal, eu não sou Banco Central e não sou Ministério Público. E muito menos eu tenho o poder, de interferir na decisão da Suprema Corte. Eu faço aquilo que cabe ao presidente fazer. Eu chamei as pessoas que estão subordinadas à minha orientação, mais o tribunal, mais a Procuradoria-Geral, que é independente, que é quem faz as ações, para dizer o seguinte, é preciso que a gente vá a fundo nisso. Eu não sei que partido político está envolvido nisso. Eu não sei que presidente de partido político está envolvido nisso. Eu não sei que governador está envolvido nisso. Eu não sei se tem deputado, senador. Não sei se tem prefeito. Não sei se tem mais empresários. O dado concreto é que a ordem é a seguinte. Nós vamos investigar, as últimas consequências para ver se a gente tira desse rombo que um banco deu na economia brasileira para que nunca mais isso se repita. Essa é a minha finalidade. E mostrar ao povo quem são os magnatas, que muitas vezes ficam pintando na imprensa, dando palpite sobre as coisas do governo. Quando eu conversei com o presidente Trump, eu falei para o Trump, Trump, você está disposto a combater o crime organizado? Mandei para o Trump. Mandei para o Trump material preparado pela minha Receita Federal, pela Ministério da Fazenda, sobre a FIT, pela Polícia Federal. Mandei. As empresas
mandei os 5 navios que estão presos aqui, que é gasolina, 250 milhões de litros de gasolina, e disse, essas pessoas moram em Miami. Se quiser combater o crime organizado, pode começar a me entregar esses. Mandei fotografia da casa e endereço. Tá? E agora, quando eu for aos Estados Unidos, eu quero levar o ministro da Justiça, quero levar o meu diretor-geral da Polícia Federal, quero levar o meu secretário-geral da Receita Federal e quero levar o procurador-geral da República para dizer, Trump, se quiser combater o crime organizado e o narcotráfico, o Brasil está aqui, sabe, na linha de frente. Presidente, encerrando então um pouco dessa questão da especulação política e da exploração, digamos, né, de casos não relacionados diretamente ao governo, mas que, como o senhor muito bem sabe, porque ninguém é presidente da República 3 vezes impunemente, vamos falar um pouco das menções que o Congresso Nacional, por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está investigando o rombo do INSS, o senhor falou de dinheiro de trabalhador, né, no Rio, teve também um escândalo que percorreu pelo menos 4 governos no INSS, até a Polícia Federal e a CGU desbaratarem, no ano passado, um esquema que derrubou, inclusive, o senhor ministro da Previdência. Muitas menções a uma mulher, a uma pessoa que seria relacionada ao filho do senhor e que teria recebido dinheiro, que teria chegado ao filho do senhor, o Lulinha, por meio de um dos pilares desse escândalo, que é o conhecido careca do INSS. O senhor chegou a conversar com o seu filho sobre o assunto? O que é que o senhor... Deixa só dar um contexto um pouco geral desse negócio. A investigação do INSS, ela acontece porque o governo descobriu, através da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal e da CGU, que tinha sido montada uma quadrilha no governo Bolsonaro alguns anos atrás. Só para você ter ideia, quando nós descobrimos essa falcatrua, eu comecei a dizer para o pessoal que o governo, seria a primeira vez na história que um governo iria pedir uma CPI. Eu falei, na minha opinião, a CPI deve ser feita pelo governo. Vamos convocar a CPI para desbaratinar quem é que participou dessa quadrilha. Bom, aí o pessoal da liderança do PT e outros partidos, não, o governo não pode fazer CPI, tem que fazer. Bom, está feita a CPI. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. Sabe? Assim eu fiz comigo. Assim eu fiz comigo. Você sabe que quando inventaram a maior mentira jurídica da história desse país para me prenderem, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para a embaixada. Quando eu decidi, sabe, ficar aqui e ir para a Polícia Federal, é porque eu queria desmascarar o que foi feito comigo. E eu ainda trabalho com a fé de que mesmo daqui a uns 50, 60 anos, uma parte da imprensa brasileira tenha a coragem de utilizar a palavra desculpe e pedir desculpa às mentiras que eles contaram e ao endeusamento que a imprensa fez a algumas pessoas, que hoje não vale nada. O caso está sob investigação e está andando, né, presidente? Teve até uma busca e apreensão pela primeira vez na história na 13ª Vara Federal de Curitiba e a PF apreendeu uma quantidade significativa de documentos que estavam lá. Pois é. O meu caso acabou. O meu caso acabou porque a Suprema Corte decidiu, sabe, anular o processo. Porque aquilo foi uma falcatrua. Então, deixa eu lhe falar, não tem dó nem piedade, Daniela. Não tem dó nem... Quem trabalha comigo sabe. Só há um jeito de você não ser molestado, é fazer as coisas direito. Eu tenho muito orgulho da Polícia Federal que eu tenho muito orgulho. Se ela bem orientada, ela prestará um serviço enorme à sociedade. Ela mal orientada, ela pode fazer falcatrua, porque a Polícia Federal não está a serviço do presidente da República. A Polícia Federal é uma instituição do Estado brasileiro e que ela tem que ter autonomia de verdade. Da mesma forma, o Banco Central. Olha, bendito seja Deus de me dar a possibilidade de ter um quadro da capacidade do Gabriel Galeto do Banco Central. Mesmo com juros de 15%, não, presidente? Mesmo com juros de 15%, eu falo para ele todo dia que o juro está alto.
Eu falo como eu dizia para o Meirelles. O Meirelles não tinha autonomia, mas o Meirelles me dizia, presidente, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Se eu baixar agora, vai acontecer isso. Se eu não baixar, vai acontecer isso. Como eu trabalho numa relação de confiança, eu acredito naquilo que o Galípolo está fazendo. Acredito, confio. Agora, eu não posso nem tirar ele, porque eu indiquei ele, mas o mandato agora ele é livre de autonomia. Mas é uma pessoa que, feliz do país, que tem um menino, um jovem, da qualidade, com a expertise do Galípolo no Banco Central. E eu tenho certeza que o Brasil haverá de agradecer. Agora, o que é estranho é que os meus amigos pessimistas, que começaram o ano passado dizendo que a economia estava quebrada, que ia dar tudo errado, que não ia crescer, falaram isso em 2023, falaram em 2024, falaram em 2025. E o que aconteceu na verdade? Esse país só voltou a crescer acima de 3% ao ano quando eu voltei para a presidência da República. Então, se você pegar os números hoje, é extraordinário. E isso, eu estou falando disso porque, veja, nós já pagamos os aposentados que foram levados, nós já tomamos patrimônio das pessoas que praticaram, sabe, o crime, o processo não acabou, mas você pode ficar certo que todos vão para a cadeia e que o patrimônio que eles construíram vão ser ressarcido para pagar os benefícios. E se tiver alguém meu envolvido nisso, vai pagar o mesmo preço, porque a lei é para todos. Presidente, vamos falar de economia. Eu consegui entrevistar o ministro Fernando Haddad lá em São Paulo, e aí eu acho justo que eu traga os dados factuais, né? Então, o senhor está agora, o Brasil vive a menor taxa de desemprego da história, a inflação vai ser entregue na meta, é a menor inflação também quadrienal da história, segundo o ministro da Fazenda. A gente teve retomada de crescimento, a Bolsa só nesse ano bateu 9 vezes o recorde, chegou a 186 mil pontos, já tem gente dizendo que vai bater 200 mil pontos, o investimento estrangeiro no Brasil disparou, muito também porque o Trump virou um bom cabo eleitoral para o senhor, né, presidente? Há uma crise de confiança nos Estados Unidos, mas calma, eu vou repetir para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para a Fernanda Haddad. Por que esses números que mostram a retomada do poder de compra, a reconstrução de programas sociais, isso são dados da realidade. Por que isso não virou voto ainda? É porque não tem campanha ainda. Deixa eu começar a campanha. Você quer que vire voto fazendo 8 meses para a campanha? Você vai ver como vai virar voto. Daniela, há uma coisa extremamente importante que você esqueceu de dizer. É a maior população econômica ativa da história do Brasil. Eu gosto de dar números para as pessoas que estão vendo, assistindo a gente, aqueles que não acreditam em nada. Por exemplo, um bolsonarista que está nos vendo agora, ele não acredita em nada. Ele acha que a Terra não é redonda. Ele acha que o planeta é quadrado ou é retangular. Ele acha que vacina, o cara vira gay, o cara vira jacaré. Sabe? Acha um monte de bobagem que eles acreditam. É como se fosse uma doença, sabe, numa pessoa, sabe, que quer fazer política. Então, o que acontece na verdade? Nós passamos 2 anos, de 2023 a 2024, consertando esse país. 2 anos, até 2025. Só para você ter ideia, a quantidade de obras que nós encontramos paralisadas, de escolas, de creches, de hospitais universitários, ou seja, de muitas obras paralisadas, nós começamos a reconstruir isso, recriar ministério, fazer novos concursos, sabe, para que a gente pudesse colocar o Brasil preparado para poder crescer. E depois eu disse no final do ano passado, agora é o ano da colheita. E que nós vamos colher muita coisa, querida. Esses números econômicos que você citou, eu inclusive vinha falando para o meu companheiro Sidônio no carro, eu estou pensando em propor para a FEBRABAN convidar um debate na Faria Lima. Convidar um debate para discutir. Aqueles que ficam todo santo dia nos jornais vendendo ideia de que o governo está gastando muito, que está gastando muito. Ou seja, eu quero discutir o seguinte, em que momento da história deles no Brasil eles viveram a condição econômica que eles estão vivendo. É verdade que o juros está caro, mas a economia não parou de crescer por causa do juro, se comparado a outros países.
É verdade que a questão do emprego é maior, a massa salarial é maior. Então, deixa eu lhe falar. Entrevistei o senhor em 2023 e era a mesma história, hoje, né? A trajetória da dívida, muita preocupação com os gastos do governo, e é a mesma crítica que está no jornal de hoje. É a mesma coisa sempre, é a mesma coisa sempre. Começa janeiro, o sistema financeiro começa a dizer, não, é preciso, vai ter um déficit fiscal. Por quê? Porque eles querem garantir o que a gente tem que pagar para eles. Eles não pensam no social. Tudo que a gente faz para cuidar da vida do povo mais humilde, eles acham que é gasto. Sabe qual é a pergunta que eu faço para um jornalista inteligente como você? É o seguinte, quando o UOL lhe dá um aumento de salário, ela está gastando mais ou ela está investindo mais? Ela está investindo na profissional dela. Porque você fez alguma coisa que mereceu isso. Ora, quando o governo dá um aumento de salário, é porque as pessoas merecem ganhar. Sabe? As pessoas acham, nesse país, veja, se a gente não tivesse introduzido o aumento real do salário mínimo desde o meu primeiro mandato, você sabe quanto seria o salário mínimo hoje? R$800. Então, quando você aumenta R$100 no salário mínimo, aparece um monte de gente do mercado dizendo, vai estourar a economia, vai ter inflação, vai ter não sei das contas, ou seja, essa gente não pensa no Brasil, essa gente só pensa no seu lucro. E eles têm que compreender que o papel não é pensar no lucro deles, é pensar na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Por isso a economia está... E vai melhorar, vai melhorar. Você pode ter certeza que nós vamos melhorar, porque esse país é um país importante. Nós nunca tivemos o respeito que nós temos hoje no mundo. Nunca tivemos o respeito que nós temos no mundo hoje. Sabe, eu acho que o Brasil está no ponto de se transformar num país, sabe, de alto valor agregado, com novas indústrias, com produção, com mais tecnologia, sabe, entrando na era da inteligência artificial, sabe, entrando na era dos data centers. Tudo isso está no programa do PT. O Brasil é tão importante, Dani, que você veja o negócio. Na COP30 lá em Belém, a União Europeia, para mostrar que era avançada, eles assumiram o compromisso que até 2050 eles iam ter 40% da matriz de combustível, sabe, renovável. O nosso país. Já tem. Hoje já tem 53%. Então nós estamos quase 30 anos mais avançados que ele nessa. Eu agora estou indo na feira de Hannover, que é a maior feira industrial do mundo. E eu fiz um desafio ao presidente da Mercedes e um desafio ao primeiro-ministro da Alemanha. Nós vamos fazer um teste. Qual é o combustível que emite menos CO2? Se é o nosso ou o deles? Você está convidada para isso. Não pode nada nela. Eu vou lá, nós vamos testar na feira de Hannover qual é o combustível, porque nenhum país do mundo tem o combustível na qualidade que nós temos, com a mistura do biocombustível e com a mistura do etanol. Presidente, eu vou acelerar aqui porque eu tenho muitos temas. Eu quero falar de eleição e eu já estou preocupada com o relógio aqui por conta da agenda do senhor. Eu quero falar da isenção do imposto de renda e da briga agora que resta, porque assim, eu até falei isso para o ministro da Fazenda, ele conseguiu um feito, Fernando Haddad, num Congresso que tem um cenário, para ser bondosa, adverso para o governo, aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, por unanimidade em votação simbólica nas duas casas em 2 turnos, né? Isso também ainda, o senhor avalia que isso já chegou até a ponta, até o destinatário final e mais, né? Fim da escassez. Com esse discurso que o senhor fez para o empresariado agora, o senhor acha que vai ganhar mais apoio ou não? Deixa eu te dizer uma coisa. O problema, eu não trabalho apenas pensando no apoio, Dani. Eu não trabalhava, a minha cabeça não funciona assim. Você está lembrado que no meu primeiro mandato eu elevei o superávit primário a 4,25. Muita gente saiu do PT por conta dessa minha atitude. Você está lembrado disso? E eu fiz isso perto da eleição. Porque eu não estou preocupado com a eleição, sabe, para dirigir esse país. O que eu não posso é cometer um genocídio com o país, em meu benefício. Fazer um déficit fiscal de 2,5%, como fez o governo passado, e que o sistema financeiro não falou nada. Quando ele deixou de pagar aplicatório, o sistema financeiro não falou nada. Quando ele resolveu distribuir dinheiro de graça para todo mundo por causa que era um ano eleitoral, ninguém falou nada. Agora, quando a gente aumenta
sabe, 1,5% no salário mínimo. Quando a gente cria um programa como o Gás do Povo, porque não pode uma pessoa pobre gastar 10% do salário mínimo num botijão de gás? O botijão de gás da Petrobras está R$ 37,00, ele não pode chegar a 150 na casa das pessoas. É uma pena que a gente não tem uma distribuidora, porque se a gente tivesse a BR, a gente ia fazer muito mais. A segunda coisa é o luxo do povo. Se você pegar o aumento do salário mínimo, mas o que a pessoa vai ganhar com o gás do povo, que a pessoa vai ganhar com o luxo do povo, você vai perceber que as pessoas vão ganhar acima, sabe, de 250 a mais por mês no seu salário. E a questão do imposto de renda é uma novidade extraordinária, porque é a primeira vez na história que quem ganha até 5 mil não vai pagar. Para uma professora que ganha 5 mil reais, ela vai ter um ganho de 4.800 por ano. É um 14º salário. E quem vai pagar a conta? 110 mil pessoas mais ricas do Brasil, que poderia até pagar mais. Então, a escala 6x1. Com os avanços tecnológicos que o Brasil teve, acha que é necessário as pessoas trabalharem a mesma jornada que trabalhava há 40 anos atrás? Você não acha que hoje um jovem, uma menina, ele não quer mais se levantar às 5 horas da manhã e ficar até 6 horas dentro de uma fábrica pegando um ônibus lotado? O governador de Goiás, que quer concorrer à eleição, né, para a presidência da República, diz que ninguém faz escala 6x1 no Brasil. Não sei se o senhor chegou a ver essa fala. Não, se dependesse dele, as pessoas trabalhariam 14 por hora. Se dependesse da cabeça dele, ele ia aumentar a jornada para 14 horas sem pagar adicional. É isso. Na cabeça dele seria assim. Agora, quem viveu no mundo do trabalho como eu sabe que hoje a juventude e as mulheres querem mais tempo para estudar, mais tempo para cuidar da família. Com o avanço tecnológico, a produção aumentou muito. Então, você não precisa exigir de todo mundo isso. Ora, essa não é uma tarefa só do governo. O governo tem que estabelecer uma discussão com o Congresso Nacional, nós vamos estabelecer discussão com o empresariado e com os trabalhadores e fazer aquilo que é possível. O dado concreto é que está na hora da gente fazer uma mudança na jornada de trabalho desse país para que o povo tenha mais tempo de estudar, de pensar. O senhor teve ontem com o presidente da Câmara, um jantar, né, reuniu vários líderes. Conseguiu assegurar ali apoio para... Gabriel, eu muitas vezes fico assistindo telejornal na televisão e eu fico, às vezes, um pouco irritado porque as pessoas discutem 3 horas sobre coisa que eu fiz que eu não fiz. Porque agora virou uma moda que eu não sei, você como jornalista deve saber. O cidadão não precisa mais falar quem é que dá a informação para ele. Você fala uma fonte, alguém próximo ao Palácio, alguém próximo ao Lula. Ora, quando você fala isso, você pode estar contando uma grande mentira. Como você não tem assunto, você fala segundo a fonte, segundo alguém próximo do Lula, segundo alguém do Palácio. Ora, meu Deus do céu, o Palácio não fala, quem fala é o presidente ou o ministro. Então, o que eu acho? Eu não me deixo levar por essas coisas. Não me deixo levar por essas coisas. Eu tenho uma meta, e essa meta vai ser alcançada. A segunda coisa que eu tenho é o seguinte: nós vamos ganhar as eleições outra vez. E vamos ganhar, não é porque eu sou bom, é porque o Brasil precisa de democracia. O senhor esperava um cenário acirrado, como as pesquisas estão mostrando hoje? Falar, toda eleição no mundo está acirrada. Toda eleição. Aliás, eu nunca tive eleição que não fosse acirrada. Quando eu ganhei do Serra, eu tive quase 49%, ele teve 40 e pouco por cento. Quando eu ganhei do Alckmin, ele teve, 40, eu tive 40 e pouco. Sempre foi quase que meio a meio. Ela se define no segundo turno. Qual é a diferença que nós temos hoje? O jogo está como se fosse uma torcida Vasco e Flamengo ou Corinthians e Palmeiras. Ninguém muda de lado. Ali está intensificado. O que eu tenho dito? Eu não vou entrar no mundo da mentira. Tá? Esse ano será o ano da verdade. Nós vamos mostrar o que nós fizemos. Você está lembrada que é o primeiro mês que as pessoas recebem o contra-cheque com desconto do imposto de renda. É a primeira vez. Somente em março a gente vai concluir o atendimento de 15 milhões de famílias com o gás do povo. A energia já está funcionando para todo mundo.
Eu tenho 106 institutos federais para inaugurar. 106. Nós estamos fazendo os hospitais universitários. Nós estamos levando as máquinas mais modernas para tratar de oncologia. Só para você ter ideia, a máquina que o Trump faz radioterapia, que o Putin faz radioterapia, que o Xi Jinping fará se precisarem, é a máquina que a gente está instalando em cada estado brasileiro. Então, o que nós estamos fazendo é dando a esse povo um pouco de ser orgulho de ser brasileiro. Se você olhar o que aconteceu, agora tem especialista, o que nós estamos levando para esse povo é uma coisa que ele jamais imaginou. Nós estamos chegando com 150 jamantas, viajando esse Brasil inteiro, fazendo todas as fotografias que só se faz em hospital chique no Brasil e só rico faz. Porque o povo tem que ser tratado com decência e com respeito. Mas o senhor mesmo reconhece... Isso é gasto? Isso é gasto? Não. Isso não é gasto, porque o rico que pode pagar um plano médico, ele depois desconta no imposto de renda, quem paga é o pobre. Mas o senhor mesmo reconhece que, apesar de toda a entrega, né, é isso, a coisa está cristalizada. Nesse cenário, eu digo cristalizada, o embate com a oposição, né? E ele aparece... É interessante, a pesquisa mostra isso, né? Se você coloca, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele performa num patamar muito semelhante, um pouco mais largo, mas muito semelhante, muitas vezes dentro da margem de erro. Se você trocar o nome, é como se uma eleição Lula versus anti-Lula. E nesse cenário, o senhor tem 2 dos 3 maiores palanques estaduais meio indefinidos. E aí o senhor vai me ajudar a entender o que o senhor está pensando. Para São Paulo, por exemplo... o senhor tem o governador mais longevo da história de São Paulo, é seu vice. Ele continua como vice? Ou ele... Eu estou montando um xadrez aqui que o senhor é muito bom de montar. Deixa eu te dizer. As eleições de 2014 para cá, porque a radicalização das eleições ela começou na disputa do Aécio Neves com a Irma Passoni. O Aécio Neves foi o maior agressor que eu já vi contra uma mulher numa campanha política, aquela de 2014. Tá? Você vê que ele, inclusive, criou a radicalização, entrando com um processo para que a Dilma não tomasse posse. A partir dali começou a radicalização na política brasileira. Tá? Então, o que acontece? Não será mais igual, sabe, 2003, 2010, sabe? Não será mais. Ela está mais radicalizada. É como se fosse o campeonato fosse só Corinthians e Palmeiras ou Palmeiras e Corinthians. Ou seja, quem é um, quem é outro é outro. Ou seja, você tem que ficar descobrindo quem é que não está torcendo para nenhum dos dois. Bem, por que eu acho que nós vamos ganhar? Porque, primeiro, ninguém nunca fez o que nós fizemos. Você é jornalista muito importante, você está aqui com outro jornalista do UOL, bota o UOL para pesquisar. Está cheio de gente atrás de informações. Qual é o presidente na história do Brasil que mais fez política de inclusão social na história desde a proclamação da República? Esse legado do senhor ele é inquestionável, presidente. Mas o que o senhor vai fazer em São Paulo? Qual é a chapa dos seus sonhos em São Paulo? Eu só ganhei uma eleição em São Paulo que foi em 2002 contra o Serra. Eu tive 51% dos votos contra o Serra. Nas outras, todas eu perdi. Perdi para o Fernando Henrique Cardoso, perdi para o Alckmin, sabe? E perdi, sabe, por 3%, por 4%, por 5%. Tá? Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. E a Simone? Eles sabem. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela. Sabe? Minas Gerais... Eu posso dizer para você agora, se eu conheço a Alma Mineira, nós vamos ganhar as eleições de Minas Gerais outra vez. Com quem? O senhor vai convencer... Nós vamos ganhar... Vamos ganhar comigo na presidência. Vamos ganhar a presidência comigo na presidência. Mas veja, eu acho que nós temos algumas alternativas importantes. Eu quero dizer aqui, alto e bom som, eu ainda não desisti de você, viu, Pacheco? Você sabe que nós vamos ter uma conversa... E eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais. Eu estou muito certo disso, estou muito crente disso. Então, veja, nós
vamos ter uma grande participação eleitoral, nós temos mais dificuldade em alguns estados, menos no outro, ou seja, e nós vamos ter que fazer um jogo político que nós temos que fazer. O jogo político é uma coisa engraçada, que é assim, quando eu ganhei as eleições, todo mundo dizia, é impossível governar, o PT só fez 70 deputados de 513. O que nós perdemos no Congresso Nacional? Tudo que nós fizemos, nós aprovamos. Tudo que era importante, a gente aprovou. Inclusive a política tributária. Cadê o Jorge Messias? Inclusive a política tributária. Para explicar para quem está em casa só, né? Advogado-geral da União. Eu nem mandei o nome dele ainda. O que fez o Alcolumbre estrelou. Não. Já foram... O Senado está de férias agora, votou agora. Quando voltar a funcionar, eu vou apresentar o nome do Messias. E o senhor tem confiança? Tenho confiança, vou conversar com o Alcolumbre, vou conversar com os senadores. Eu tenho plena confiança. Sabe que às vezes é difícil, Daniela, porque no papel de presidente você não pode falar o que outros setores podem falar. Um deputado pode falar mais, um senador pode falar mais, sabe? Eu não posso falar, porque eu não posso fazer bravata. Eu não posso ficar disputando com bravata. Não, eu tenho que trabalhar com muita consciência, com muita paciência. Você não sabe como é bom a gente chegar aos 80 anos com a saúde que eu estou e com uma coisa chamada, sabe, experiência e paciência. Eu não tomo nenhuma decisão com 39 graus de febre. Eu primeiro baixo a febre para 36, para depois eu tomar a decisão. Então, quando a coisa está fervendo, vamos deixar ela ferver. Quando ela ferver, vai esfriar. Quando esfriar, vamos comer a comida, beber da água. É simples assim. Então, veja, eu acho que a gente pode ganhar as eleições de São Paulo se a gente escolher um candidato a governador, o Alckmin, o Haddad, a Simone Tebet, vamos ganhar aquelas eleições de São Paulo. Porque é o seguinte, eu agora quero comparar o seguinte, quem é que fez mais política de inclusão social? Comparar as políticas sociais que nós fizemos com os governadores. O que fez o seu Zema de inclusão social? E o que fizemos em Minas Gerais? O que fez o seu partido de inclusão social? E vamos comparar. É isso que vai ter o argumento do nosso pessoal debater. Sabe? Nós vamos dar argumento para que o nosso pessoal possa fazer um debate político. Agora, tem uma coisa que eu sei. Veja, quem não gosta de mim, não gosta de mim. E quem não gosta deles, não gosta deles. O que nós precisamos é achar, nesses 215 milhões de habitantes, as pessoas que ainda têm flexibilidade ideológica, que não acreditam em mentiras e que resolvam votar do lado certo. Porque o que vai estar em jogo nas eleições de 2026 é se esse país continuar sendo democrático, se as instituições vão continuar funcionando para sustentar a democracia, se o movimento social vai ter representatividade para fazer manifestações, ou se a gente vai acabar com tudo isso. Eu fiz um combinado com a sua assessoria que eu vou cumprir. Eu tenho mais 4 minutinhos aqui com o senhor e 2 perguntas que eu considero muito importantes. O senhor acabou de falar agora que o que está em jogo é a manutenção da democracia e das instituições. O Supremo Tribunal Federal vou tomar um pedaço do meu próprio tempo, mas porque foi muito forte para mim voltar aqui para falar com o senhor, porque as imagens do 8 de janeiro elas ficam muito vivas e este andar onde fica o gabinete do presidente, inclusive, foi muito depredado, né? Mostrei um pouco do material das obras que foram reconstruídas, enfim. O Supremo Tribunal Federal, que cumpriu um papel muito difícil e debaixo de muita pressão, né, para julgar os ideólogos, digamos assim, da trama que levou ao 8 de janeiro, agora está debaixo de vara pesada, presidente. Muito por conta do caso Master, porque discute-se algum tipo de reforma. O Senado flerta com a ideia de estabelecer mandato para ministros do Supremo, de mudar a forma de compor o Supremo Tribunal Federal. Voltaram, inclusive, a falar em ampliar a corte, o número de pessoas. O senhor defende algum tipo de reforma para o judiciário? Veja, eu acho que tudo precisa mudar. E nada, sabe, está livre de mudança. Eu, durante a campanha do Haddad para presidente da República em 2018, no programa do Haddad estava a questão do mandato para a Suprema Corte. Eu acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo.
É muito tempo. Então, eu acho que pode ter um mandato. Mas isso é um processo a ser discutido com o Congresso Nacional que não tem nada a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro ou com o julgamento do 8 de janeiro. 8 de janeiro, o julgamento foi a maior lição de que as instituições têm respeitabilidade nesse país, porque nem a pressão do presidente Trump fez com que, sabe, a Suprema Corte mudasse de posição. Isso é um valor incomensurável para um país democrático. As instituições têm que ser fortes para poder manter a democracia. Então, nós estamos conscientes de que, sabe, em algum momento vai aparecer projeto de mudança, já deve ter projeto de mudança lá. Não é o Castelo Branco, não sei se você lembra, quando ele tomou posse, tinha 11, ele mudou para 16. Aí o pessoal reclamou, ele tirou 5 que ele queria tirar e deixou os outros que ele colocou. Ou seja, ele mudou sem violência. Eu não acho que é isso que muda. Eu acho que nós temos que ter critério para escolher as pessoas, sabe, que tenham mais solidez de conhecimento jurídico, de cumprimento da Constituição. Eu, às vezes, acho que tem muita coisa banal que chega na Suprema Corte. Sabe, qualquer deputado que perde um voto lá no Congresso Nacional, ele corre para a Suprema Corte e faz uma ação e vai puxando a Suprema Corte de coisas que não podem ser discutidas na Suprema Corte. Então, eu penso que tudo nesse país está pronto para ser discutido e para mudar. E nós temos que tentar sempre começar a discutir para melhorar. Então, veja, ontem nós fizemos a assinatura do Pacto contra o Feminicídio. Na minha opinião, foi um gesto histórico que marca a posição do Brasil na luta em defesa da mulher. E a minha ideia de assumir a responsabilidade pessoal enquanto presidente era porque a luta da mulher não é uma luta da mulher só, a luta contra a violência. Tem que ser a luta do agressor, para parar de ser agressor. No caso de Pena, por exemplo, muito se criticou porque houve sim uma união, houve união do governo, do Congresso e do Supremo para fazer um gesto que é importante sim. O Brasil vive uma epidemia de feminicídios, não é de agora, explode na pandemia e não para mais. As mulheres nunca mais pararam de apanhar e de morrer no Brasil desde que tiveram de ficar em casa ou morria de Covid ou morria na mão de espancador. Mas cadê medida efetiva, presidente? Eu não sei se você está lembrado, eu comecei meu discurso ontem dizendo que teve um político muito importante aqui no Brasil que dizia que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Depois da Lei Maria da Penha, aumentou a violência contra a mulher. Então, o que vai tomar de decisão, ontem nós tomamos a decisão de envolver os 3 poderes para assumir responsabilidade. Foi criada uma comissão com representantes do Senado, da Câmara, do Poder Executivo e do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Tá? Essas comissões vão começar a apresentar propostas de como a gente torna execuíveis as leis aprovadas. Você vai, eu abri uma delegacia da mulher, sabe, lá em qualquer lugar, sabe? Mas ela não funciona de sexta-noite, de sábado e domingo. Então ela precisa funcionar de sexta, sábado e domingo. É preciso que a gente crie mais condições das pessoas terem mais coragem de denunciar. Você, se estiver perto da sua casa, vendo uma mulher apanhar, você não pode dizer em briga de marido e mulher, não meta a colher. Você tem que pegar seu telefone e ligar para alguém e falar o seguinte: tem um canalha aqui batendo na mulher dele. O que nós queremos, na verdade, é envolver a sociedade brasileira. Eu disse para os dirigentes sindicais, na porta de fábrica, quando vocês forem pedir aumento de salário, entra com esse assunto. O padre, quando for falar, sabe, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, ou um pastor evangélico no culto dele, comece com esse assunto, falando com os homens, sabe? Porque senão a gente não... É uma questão de consciência, não é nem uma questão de lei, Daniel, é uma questão de consciência. Ou seja, o animal, sabe, macho, ser humano, ele é assim mesmo. Então nós temos que educá-lo na escola. Uma criança na creche, ele tem que aprender que a menininha que está do lado dele é igual a ele. Ele não pode achar que ele é superior. Então, por isso que eu disse ontem, da creche à universidade, tem que estar no currículo escolar esse assunto. Presidente, essa é a segunda vez que eu tenho a sorte de entrevistar o senhor. O Laércio levantou, eu posso continuar aqui, ó. Pessoal do UOL. Eu queria lembrar da primeira, só aqui para encerrar, né? A primeira vez que nós conversamos, o senhor tinha acabado de tomar posse. E o senhor me disse, olha, eu tenho 2 desafios. Eu acho que dá para mexer no chamado orçamento secreto. Esse aí eu não vou nem colocar em pauta, que não deu. Pelo contrário, agora virou caso de justiça, né, e de polícia.
E o senhor falou de pacificar o país. Não conseguiu, né, presidente? Ele está pacificado. O senhor acha? Ele está pacificado com essa situação que você começou dizendo aqui na entrevista, um país que tem o maior aumento do salário mínimo, um país que tem o maior aumento da massa salarial, um país que tem a menor inflação da história do Brasil, a inflação contínua em 4 anos, um país que tem a bolsa crescendo continuamente, um país que recebeu só em mês de janeiro 26 bilhões de investimento externo na bolsa brasileira, um país que tem a maior concentração de população economicamente ativa. Um país que é respeitado pela China, pelos Estados Unidos. Mas está dividido. Não, está dividido, mas sempre foi dividido. Aqui, você era jovem, criança, quando o Brasil foi dividido entre Arena e MDB. Você está lembrada disso? A Alemanha é dividida entre CDU e SPD. A Espanha é dividida entre 2 partidos. Os Estados Unidos é dividido entre republicano e democrático. A França é dividida entre... Sabe? Todo país é assim. Todo país é assim. Você tem muitos partidos políticos, sabe, que se juntaram um bloco contra outro. O que a vantagem é o seguinte, quando você ganha as eleições e você governa, sabe, o que você tem que fazer é governar. Então, eu sei que meus adversários já estão todos em campanha, já estão... é o seguinte, eu até junho, eu sou o presidente da República que eu tenho que entregar tudo que eu prometi a esse povo. Tudo. Então, até junho, eu vou viajar esse país entregando. Tá? Quando passar o mês de junho, quanto tempo tem de campanha? 45 dias de campanha. Eu vou entrar na campanha. Por enquanto, eu estou presidente da República. Vou ser presidente da República. Jamais farei o jogo rasteiro do meu adversário. Jamais utilizei a internet para contar mentira. Jamais. O que eu quero é tentar criar uma consciência na cabeça do povo brasileiro de que a verdade precisa prevalecer. A verdade e o regime democrático. Porque mentira tem perna curta. Se eu conseguir fazer isso, querida, você está lembrado que eu dizia assim, em 2023, se eu terminar o meu mandato, o povo estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já terei feito a obra da minha vida. Se eu conseguir manter o funcionamento do regime democrático, com pessoas democráticas, governando esse país, eu terei cumprido a segunda meta da minha vida. Fortalecer a democracia e fortalecer o multilateralismo. É isso que vai acontecer comigo. Por isso, eu estou bem com todo mundo. Eu disse para o presidente, não adianta querer brigar comigo, que eu não vou brigar. Não adianta ficar falando, eu tenho um canhão, eu tenho navio, só pode ter para você. Eu não quero guerra, eu quero paz. Eu quero diálogo, eu quero conversa. É assim que vai ser. E é assim que esse país vai dar certo daqui para frente. Você sabe, então eu não estou... Agora nós temos uma guerra de pesquisa no Brasil, porque todo mundo faz pesquisa, agora pesquisa eletrônica, ou seja, todo dia você não sabe qual é a pergunta que foi feita, ou seja, no momento certo, nós vamos ter pesquisa, vamos contratar pesquisa, vamos fazer as perguntas adequadas e vamos começar a trabalhar. Por enquanto, eu estou no exercício da presidência da República e vou entrar em candidato quando, sabe, for a hora de entrar. Acho que a convenção dos partidos vai ser em junho. Depois da convenção do partido, eu estarei candidato a presidente da República para exercer o 4º mandato, se assim o povo brasileiro permitir. Presidente, muitíssimo obrigada pela entrevista, Obrigado, pela Daniela. honestidade. Estaremos acompanhando aí, vamos ver. Obrigado. E está convidada a ir ver o desafio que eu fiz ao governo alemão, sabe, de qual é o combustível menos poluente, se é o nosso ou o deles. Sabe por que eu disse isso? Porque a Europa ela tem um mix tecnológico para combater a questão climática. Então, todo ano eles inventam uma coisa nova no motor do carro para emitir menos CO2 e tal. E cada vez que eles anunciam um Euro 5, um Euro 6, um Euro 7, o preço do caminhão aqui no Brasil aumenta 15%. E não é justo a gente pagar esses 15%, porque o nosso combustível é menos poluente do que o deles. Sabe? Então, por isso que eu fiz esse desafio. Nós não precisamos do mix de vocês. O nosso caminhão não precisa do mix de vocês, porque o nosso combustível é melhor do que o de vocês. Já que o senhor me fez um convite, eu vou aproveitar aqui a oportunidade de institucionalmente fazer outro. O UOL faz 30 anos.
neste ano. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E eu sei que o senhor tem passagens interessantes por exemplo, o senhor conta, o Moraes, pelo menos, diz eu soube da decretação da prisão lendo no portal, né? É um portal que tem uma pluralidade muito grande, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, se pudesse, porque vamos fazer aniversário e vai ter festa. Então, o senhor me chamou para a Ranunga e eu chamo aqui para a festa do UOL. É um portal enxerido que está em todo lugar, sabe? Então, olha, eu te confesso, Dani, que há 30 anos atrás tinha o fim da imprensa brasileira. Se discutia, o jornal vão fechar, a televisão já era. E o que aconteceu no lugar é que os próprios jornais criaram, sabe, a sua imprensa digital. E algumas delas são muito, mas infinitamente maior do que o próprio pai, ou seja, o filho cresceu com muito mais rapidez, sabe, 24 horas por dia. E eu acho que o UOL é um portal que merece muita respeitabilidade, sabe? Tem uma grande maioria de pessoas da maior seriedade. Porque, para mim, viu, Daniela, quando o jornalista, sabe, publica o fato, sabe, o fato não tem fato ruim nem fato bom, tem um fato. Tem um fato. Se ele é explicitado da forma justa que ele aconteceu, duro é quando você, ao invés de explicitar o fato, você explicita a opinião. Aí você não está dando nem o direito da pessoa que lê a matéria ou que vê emitir a opinião dele, porque você já está emprenhando ele pelos ouvidos, dizendo, não, é o que eu estou pensando, não é o que aconteceu, é o que eu acho que aconteceu. E o UOL, dentro de toda a imprensa brasileira, tem se caracterizado com mais seriedade, sabe? Com muita seriedade. Às vezes tem um ou outro desvio, mas na essência, o UOL tem sido um exemplo, sabe, de que é possível a gente ter uma imprensa totalmente democrática no Brasil. Presidente. Por isso, meus parabéns aos 30 anos do UOL. Espero que faça mais 30, mais 60. Eu não sei o que vai acontecer no futuro com a tecnologia. Mas o senhor até os 120, não é isso? A promessa do senhor até os 120? Eu estou convencido disso. A gente vai acompanhar em loco. Estou convencido que Deus atendeu o meu apelo e eu só preciso fazer jus. Por isso que eu me preparo muito para fazer jus ao pedido que eu fiz para Deus de viver. Gente, é isso. Esse é Luiz Inácio Lula da Silva, segundo ele ainda no figurino de presidente. Depois de julho, vamos ver se o Lulinha Paz e Amor sai de cena e vem o Lula bom de briga, né? Nas redes sociais o pessoal gosta de colocar, o Estuquinha tá aqui do lado, né? Depois eu vou contar os bastidores da entrevista, vou botar o senhor ali correndo com música do Rock Balboa, sabe, do filme? Pois então, vamos ver o que aparece por aí. Obrigada, presidente. Mais uma vez, né? Obrigado. Muito bem. Isso aqui... Vocês acabaram de assistir a entrevista de Daniela Lima com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.